Olá, gente. Estão abertas mais uma vez as portas do nosso podcast semanal, o podcast Casa do Garay. Um podcast que não é meu, um podcast que não é seu, porque ele é nosso. Toda semana a gente traz profissionais do mais alto gabarito, da mais alta qualidade para enriquecer o nosso conhecimento. E hoje eu estou com uma fera aqui, mas antes de apresentar, eu gostaria de agradecer as lojas Reserva, né, pela moral que tem me dado, pelos presentes que tem me dado, tem me vestido aqui no programa. Essa é mais um lançamento lá da Reserva, que é a camisa Polo Pima. Então, assim, vá na loja Reserva, quer comprar um presente para alguém, quer se vestir bem, quer ter estilo, Lojas Reserva. Tá com uma loja novinha ali no shopping do Recreio Shopping, né? Já tem 5 meses, é um bebê. O Antônio é o gerente de lá. Um grande abraço pro Antônio, para toda a equipe da loja Reserva. Vai lá, procura ele, ok? E Reserva, bota isso na cabeça. Não é apenas se vestir bem, é um estilo de vida. Queria agradecer também ao jornal DR1, notícias fresquinhas toda semana. Acessa lá, @jornal DR1 e fique por dentro das últimas da hora, ok? Agora sim, eu vou apresentar o meu convidado. Eu estava ansioso por essa entrevista, né? A gente vem conversando pelo WhatsApp há muito tempo. É um cara super solícito, um cara com bom humor, sabe? Um humor assim elevadíssimo. Eu estava doido para que esse dia chegasse. Doutor André Felipe, muitíssimo obrigado por ter aceitado o meu convite e estar aqui no nosso podcast Casa do Garay. Eu que agradeço desde o primeiro momento que a gente se encontrou, né? E nada acontece por acaso, e aí a nossa energia já bateu e eu observei alguns dos episódios, já adorei, já fiquei muito ansioso para vir para conversar com o teu público. Eu que agradeço. Porra, que bacana. E eu tava vendo aqui, né? Eu sempre estudo aqui o convidado antes de vir, e você é tijucano, Muito. Pai de uma menina linda chamada Eva, casado com uma mulher linda chamada Vanessa e flamenguista. Muito também. Te resumi mais ou menos? Foi bastante. Foi bastante. O resto é detalhe. É isso. Eu acho a Tijuca maravilhosa. Quando eu era mais jovem, quando eu estudava ainda ali na faculdade, na antiga Gama Filho, né, ali em Piedade, eu pegava o 636, ia pra Tijuca e cantava num barzinho na Tijuca chamado Erva Doce, na rua Antônio Basílio. Não sei se você conheceu esse barzinho. O bar não, eu não bebo. Então, não, aguinha, mas a Antônio Basílio já atendi paciente lá. É? Tenho certeza. Pô, que bacana. Osteopata, com um bom humor, com um humor elevadíssimo, né? Você aqui, não vou falar a tua qualificação completa, senão a gente vai ficar 3 horas aqui falando de você. Mas você é diretor nacional da SP, né? Grupo, que é Equipe de Saúde Plena, não é isso? Você já foi presidente e fundador do grupo de empresário BNI, né? Da Fiducian? Isso. Fiducian? É fiducian, é confiança em latim. Isso. Ah, bacana. É o grupo de BNI, de empresários, se reúne. Isso, são 80 empresários, o grupo está com 8 anos e meio, chegamos a 70 milhões em negócios trocados, encaminhados entre os membros. É um grupo onde a gente, além de fazer negócios, a gente abre portas uns para os outros e muito do meu sucesso profissional devo aos empresários lá do Fiducian. Pô, você continua lá? Claro! Se eles me botarem para fora, eu fico do lado de fora batendo na porta pedindo para voltar. Onde é? As reuniões acontecem no centro da cidade, na Senador Dantas. Ah, já fui no grupo ali. É fantástico. Inclusive, entrevistei um fotógrafo aqui chamado Alexandre Rebelo. O Ale Vidal, é o meu fotógrafo. Ale Vidal, Alexandre É o fotógrafo Rebelo. de todo mundo que se preza, é o Ale Vidal. Eu sei, eu assisti o programa. Assistiu? Eu tô sempre atento. Ale Vidal é meu irmão da vida. Ele é maravilhoso. Estava ele na Rádio Bandeirantes ali, nos conhecemos. Ontem mesmo a gente estava falando no telefone, né? Virou um irmão da vida. Não, ele é fantástico. É meu paciente também, eu atendo a mãe dele também. Olha, que bacana. Você também é professor da pós-graduação de medicina da Uniub, né? Em Uberlândia. Isso. Não é isso? Gosta de dar aula? Eu adoro. Eu adoro dar aula. Eu costumo dizer que o que eu tomei de pancada eu passo com carinho, né? Então, eu acho que a vida é muito sobre isso, sobre como que eu posso contribuir, né, com as experiências, com o que eu estudei, para que outras pessoas também possam ajudar mais gente. Eu gosto bastante. Pô, que legal. Agora, essa aqui, eu até grifei ela aqui, que você é apresentador do programa de rádio Doutor Ponto e Vírgula, indicado ao prêmio de apresentador do ano na rádio. Ontem foi Ontem, eu tô falando, hoje é dia
8 de novembro. Ontem foi 7 de novembro, dia do radialista. Então, meus parabéns. Muito obrigado. Muito obrigado. E que projeto é esse? Me fala um pouquinho dele. É um programa de rádio que eu faço junto com o Dr. José Silveira Passos, né, que é um psicólogo fantástico, com mais de 30 anos de atuação, já foi presidente da Associação Brasileira de Análise Transacional. O nosso diretor, né, da Rádio Ponto e Vírgula é o Luciano Fiorani, também com passagens aí pela Rádio Tupi, entre outras rádios. E é um programa na web. A gente tem a pegada de descomplicar a saúde. Aliás, esse é o lema, né? Doutor Ponto e Vírgula, descomplicando a sua saúde. Então, a gente traz temas que normalmente são interdisciplinares, que vão juntar as especialidades e sempre de uma maneira muito descomplicada e bem prático. O que você pode fazer depois de ouvir o programa para melhorar a sua saúde? Então, a gente fala desde aspectos emocionais, dor de cabeça, azia, refluxo, enjoo, tonteira, dor na coluna, joelho, enfim. A gente fala da saúde como um todo e, normalmente, os ouvintes eles participam junto com a gente, tiram dúvidas e já aplicam 10 minutinhos depois algumas das orientações e dicas que a gente dá no programa. É bem legal. Que bacana. O programa é ao vivo? Isso. Terças-feiras, 11 horas da manhã, pela radio.virgula.com, mas tem outras plataformas, né? A gente tá pelo Instagram, pelo próprio Facebook, pelo canal no YouTube, enfim, é legal. Vou te convidar e vou fazer o contrário e vou te entrevistar lá. Eu vou adorar. Vai ser legal. Eu vou adorar, vai ser um prazer. Onde é que acontece o programa? Então, na Barra da Tijuca e algumas vezes a gente já fez do Copacabana Palace, por exemplo, porque o Luciano ele leva o equipamento e faz de forma itinerante. Que legal. Então a gente já fez do Copacabana Palace, a gente já fez da minha clínica, já fez da clínica do Dr. José Silveira, mas normalmente na Barra da Tijuca. Bacana. Quando você abre um programa desse, você como osteopata, qual é o recordista de assunto que vem assim, de dúvidas, de perguntas? Eu vou falar aqui, a gente não combinou nada em off, até mesmo porque hoje está chovendo no Rio, né? A gente atrasou um pouco o programa devido ao trânsito do Rio de Janeiro, todo mundo conhece, né? Então a gente não combinou nada. Eu vou sugerir que seja joelho e coluna. Eu errei por muito ou acertei por pouco? Não, você acertou por muito. Com certeza. Em especial coluna, né? Mas assim, o que eu normalmente gosto de falar em entrevistadores inteligentes como você é sair do status quo. É sair do que a gente vê do mais ou menos, que tem que fortalecer o core, que tem que emagrecer, que tem que... Isso não são os mitos. Assim. A gente já pode ir de cara para polêmica. Entrando em mitos e verdades. Polêmica! Então, a primeira coisa, peso não causa dor. Posso olhar para a câmera? Qual é a minha câmera? Tua câmera é essa. Eu sei. Aqui, ó. Então, peso não causa dor. Se peso causasse dor, lutador de sumô não andava. É verdade. Primeiro ponto. Segundo, então vamos imaginar a seguinte situação. Alguém que está acima do peso vai num colega que pensa dessa forma, certo? E aí ele diz, doutor, eu tô com uma dor no meu joelho direito. E aí aquele que quer, né? É o peso, né? Então, olha, amigão, então vamos perder peso que essa dor no seu joelho direito melhora. Aí, paciente, então você que está me ouvindo, você deveria virar para esse profissional e falar assim, doutor, deixa eu te falar, é que eu tô gordinho dos dois lados. Por que só dói o joelho direito? É verdade. E o colega não vai saber responder, porque não é o peso que causa dor. O que causa dor é o que a gente chama de sobrecarga funcional. Na prática, imagina um navio. Se você pegar todos os contêineres de um navio e distribuir direitinho, o navio sai. Sim. Agora, se você pega os mesmos contêineres e bota de um lado só, o navio vira. Sim. Então, a dor que é no seu joelho direito, ela pode ser por N causas diferentes. Anota aí. Primeiro, você pode ter uma perna maior do que a outra. E aí você vai ter uma sobrecarga maior, normalmente na perna que é maior. Segundo ponto, a dor no seu joelho pode ser por conta do nervo cutâneo lateral da coxa, que é um dos nervos principais que dá sensibilidade ao joelho, que sai da sua terceira vértebra lombar. Então, o que eu pego de paciente, com diagnóstico inclusive cirúrgico, tem que operar o menisco, tem que operar o tal, tá? E aí a pessoa vai, eu faço o teste, fala assim, olha, abaixa. Você sente dor na lombar? Ela fala, sinto. Ok, testo a lombar, teste o joelho. Eu falo assim, olha, paciente, eu vou resolver a sua lombar primeiro e vamos testar para ver se o seu joelho, sem eu nem tocar nele, vai melhorar. Trato a lombar, 20 minutos de técnica e testo de novo. O joelho para de doer sem eu ter tocado, porque o problema era lá na lombar. Olha. Uma hérnia de disco, por exemplo, comprime, faz uma coisa que a gente chama de compressão radicular, comprime a raiz do nervo cutâneo lateral da coxa e vai doer no joelho. Mas não adianta você ficar tratando somente o joelho, você vai ficar enxugando o gelo. E esse é um dos motivos pelo qual você tem pessoas que falam assim, nossa, e esse joelho aqui já é antigo? Já tentei de tudo. Sinal que o problema não era no joelho.
Olha só, e você quando fala, você falou pessoas que têm uma perna maior do que a outra. Muito comum. Eu já fui no Dr. Luiz Penido, que é um grande amigo meu. Ele é quiropraxista, né, que vem ali também da fisioterapia, né, especializou em quiropraxia. E quando eu deitei naquela maca, ele teve que fazer um realinhamento. Ele fez um ajuste. Um ajuste, porque minha perna realmente estava maior do que a outra. Ele ajustou e voltou para o lugar. Muita gente tem isso, tem que ser realinhada, vamos falar assim. Sim, só que qual é a grande questão? Existe uma coisa chamada perna curta falsa e uma coisa chamada perna curta verdadeira. Então, existem algumas situações em que seu corpo se coloca numa posição que a gente chama de posição antálgica. Ele bota numa posição que é para não sentir dor. E aí ele retrai algumas estruturas, ele se adapta, certo? Então você pode ter uma perna que a gente chama de perna curta falsa. Existe uma outra condição que é uma perna curta verdadeira, uma perna curta que realmente existe, digamos assim. Na prática, a perna curta ela pode dar até dor no ombro. Eu tenho um caso de um engenheiro que eu atendi, de muitas posses, então ele já foi a todo tipo de profissionais de altíssimo nível para resolver, e há 3 anos ele tinha uma dor no ombro direito. E aí ele já fez todo tipo de tratamento, fisioterapia, pilates, infiltração, enfim, e nada melhorava. Eu examinei ele e falei, Marcelo, deixa eu te falar uma coisa. Vamos ver o que é que os colegas não viram ainda. E aí eu pedi para ele levantar o braço, ele fez assim, ai, doutor, dói. Falei, beleza, bota essa palmilha aqui. Eu fui, botei a palmilha de teste, e aí falei, Marcelo, levanta o braço. Aí ele olhou para mim e fez assim, doutor, você tá de sacanagem. Vou levantar o braço, melhorou com a palmilha. Eu falei, levanta o braço. E aí ele botou a palmilha e fez assim, você tá de brincadeira comigo. Você botou a palmilha no meu pé e a dor no meu ombro melhorou. Eu falei, o problema não era no ombro, o problema é uma perna maior que a outra. Uau. Porque quando você tem uma perna maior que a outra, o seu ilíaco, a bacia, ela tem que rodar anteriormente. Quando isso acontece, ele repuxa o grande dorsal, que é um músculo que vem daqui de baixo e vai chegar até o seu ombro, é um coadaptador do ombro. Só que vai dar uma repuxada para baixo do seu ombro e vai esticar, por exemplo, o tendão do bíceps. Cara. Sendo esticado o tendão do bíceps, coitadinho, uma hora ele vai inflamar. Aí você faz o exame da tendinite do tendão do bíceps, só que o problema é porque você tem uma perna maior que a outra. E aí, quantas pessoas, Garay? Pode chamar de Garay. Quantas pessoas? Agora vai ficar. Todo mundo chama. Você disse que Garay é conquistador. Opa, já fui obrigado. Conquistado. Então vamos lá. Robson Garay. Quantas pessoas você conhece que tem uma dor no ombro que nunca resolve? Que tem uma tendinite que não resolve? Porque não trata a causa. Olha isso. Você pode ter dor na sua lombar por causa do seu intestino. O seu intestino se prende na sua lombar através do peritônio posterior. Se você, por exemplo, fosse abaixar para pegar uma coisa no chão e não tivesse, né, essa estrutura que segura o intestino dentro do seu arcabouço abdominal, o seu intestino ia cair no chão. Só que muitas pessoas não sabem disso e isso não sai em exame. E, infelizmente, a gente vive a cultura do exame. Saiu no exame, existe e eu vou tratar. Não saiu no exame, é muscular, é virose, é psicossomático. Entende? Entendi. O que eu canso de pegar de paciente que tem dor na lombar e ninguém resolve, eu mexo no intestino e ele fala, doutor, você está mexendo no intestino, minha lombar está doendo. Eu falei, fala isso pro colega que estava atendendo você antes. E a gente tem até um assunto para falar que é intestino preso por causa da lombar. Vai aí no que você está falando, né? Como é que funciona? Na verdade, eu costumo chamar de tríade. É porque, na verdade, o intestino não fica preso por causa da lombar. Ele fica preso pelo mesmo motivo que a lombar também pode doer, que é a maneira como essa pessoa respira. Então, atenção você que tem histórico de sinusite, rinite, desvio de septo, que respira pela boca. E eu, no caso? Você está falando de mim? Não queria apontar dedo, mas... Então, presta bastante atenção. Você que tem histórico de asma, enfisema, bronquite, ou então que é muito ansioso, estressado, preocupado e respira com a parte de cima do tórax, porque existe uma condição chamada estado de alerta. Quando a gente está aqui, por exemplo, né, trabalhando e tal, você está atento ao que você está falando, e você não respira como você respira num churrasco, por exemplo. Claro, normal. Então, você respira com a parte de cima do tórax, usando esternocleidomastoide, caleno, trapézio, que são os músculos do pescoço, e aí você vai ficar sempre com tensão no pescoço. Então, já vai anotando a lista do que acontece quando você respira errado. Tensão no pescoço. Segunda coisa, se você respira aqui em cima, você não respira com o diafragma, que é o principal músculo da respiração e que deveria ser responsável por 70% da sua respiração. Toda vez que seu diafragma contrai, ele puxa os seus pulmões para baixo para o ar entrar. E quando esse mecanismo acontece, que o diafragma desce, ele empurra para baixo todos os seus órgãos aqui dentro do arcabouço abdominal. E ele mobiliza, ele estica o que a gente chama de
peritônio. Quando isso acontece, ele também achata, também aperta o intestino. Então a gente pode dizer que o diafragma também é um grande amassador de fezes. Entende? Então você respira 20 mil vezes ao dia e 20 mil vezes ao dia o seu diafragma desce, sobe, apertando as fezes lá dentro e ajudando o trânsito intestinal. Sempre que você conhece alguém que tem intestino preso, vê como essa pessoa respira. Vê o histórico respiratório dela. Vê a parte emocional de ansiedade. Você vai ver que tem alguma coisa respiratória que se você tratar e essa pessoa passar a respirar com o diafragma, já é meio caminho andado para o intestino dela funcionar. Caramba! Olha quanta informação que com certeza quem está atrás dessas câmeras não tem nem ideia. Muito comum. Né? Que o problema, às vezes, é por causa de uma simples respiração. Isso acontece muito com pessoas assim ansiosas ou pessoas mais depressivas. Acontece muito? Muito. É muito comum, como eu te falei, existe um estado, eu chamo de estado de alerta, né? A pessoa ansiosa, ela está sempre focada no futuro, com medo do futuro, e ela está sempre se preparando para uma batalha que nunca vem. Certo? E ela se coloca na postura mesmo do guerreiro aqui, ó. A respiração toda aqui em cima. Então, tem diversas condições que acontecem com pessoas ansiosas, estressadas, além das que eu falei, né? De dores na cervical, dores na lombar, por conta do mecanismo do diafragma e da parte muscular. Tem a compressão das raízes nervosas, né? Não tem vértebra que aguente ser comprimida 20 mil vezes ao dia e os nervos vão sendo comprimidos juntos. Então, temos dores que irradiam para o braço, no que a gente chama de cérvico-braquialgia. Temos dores de trigêmeo, né? Que pouca gente sabe, mas o nervo trigêmeo é um nervo que sai de dentro do seu cérebro e ele dá sensibilidade ao seu rosto e pega também o couro cabeludo. Então, tem muita gente que tem dores e que muitas vezes os colegas até nem acreditam. Doutor, eu sinto como se fosse uma minhoquinha que vem para cá e tal. O trigêmeo pode ser respiratório. Que mais? Bruxismo. Muito comum pessoas com bruxismo terem disfunções respiratórias e cuja causa da disfunção respiratória é ansiedade. É uma hiperestimulação do nervo trigêmeo, além dessa respiração aqui, ó, que puxa, né, o platisma é um dos músculos aqui do pescoço, puxa a mandíbula para baixo. O que seu corpo vai fazer para compensar? Puxar a boca para cima. O que é isso? É o que a gente chama de brequismo, é o apertamento dentário. Então, eu passaria o programa inteiro falando só da parte emocional. E da importância da respiração. Interferindo na respiração e interferindo em várias doenças que você vai gastar muito dinheiro fazendo consulta, gastando muito dinheiro com remédio, gastando muito dinheiro com um monte de coisa, que era só você mudar a maneira que você respira. Cara, é uma coisa simples assim, né? Simples. Parece simples, né? Mas é fundamental. Fisiologicamente, do ponto de vista que a gente chama propedêutico, etc., é complexo. Mas, basicamente, é respirar direito e você vai ver muita coisa melhorar. E como, assim, nas pequenas coisas, né? Que as pessoas, às vezes, não dão tanta importância, que é um ato de beber água, né? Ou então de respirar bem. Né? Eu entrevistei aqui uma fonoaudióloga chamada Cíntia Nazif, uma grande amiga minha. Né? Ela faz trabalhos também muito para artistas, né? O Kevin Cris, então, são vários artistas aí de nome, ela já esteve aqui no programa, e ela falou a importância de respirar bem. Eu trabalhei em teatro, já fui ator, já fui diretor de teatro, já fui professor muitos anos aqui no Teatro dos Grandes Atores, e como a gente usa o diafragma. Você falando de diafragma aí, a gente ensina através de exercícios, né, justamente ao ator respirar para ele não ficar ofegante numa cena, senão ele trava mesmo. Trava sim. Né? Às vezes por causa de uma falta de respiração correta. Quer ver? Muito rápido, desculpa te interromper. Uma coisa que pode ajudar quem está em casa. Refluxo. Muito comum você ter pessoas que têm refluxo por causa da respiração. É mesmo? Porque você respira com a parte de cima do tórax, tem uma válvulazinha chamada cárdia que liga o seu esôfago ao seu estômago. E toda vez que você respira, como eu disse, 20 mil vezes ao dia, essa válvulazinha é puxada para cima. E aí a chance da comida ir voltando e essa válvula ficar menos competente, cada vez maior. E aí eu faço as técnicas, né? Corrijo a movimentação, a pessoa reeduca a respiração dela e o refluxo melhora. Eu tenho um paciente que tomava, isso gravado, o vídeo, está no meu Instagram, inclusive, 14 anos tomando pantoprazol, tomando Digesan, tomando bromoprida, um monte de remédios, você nem se pode falar o nome do remédio. Não, tem tudo lá em casa. Você está abrindo minha caixinha. E aí toma nada contra o remédio, não é isso, mas é que ele tem que tratar a causa. E aí 14 anos tomando remédio para o refluxo, uma consulta, mudou a respiração, acabou o refluxo. A economia. É isso. Olha a economia. É isso. Né? E vida, né? E vida. Vamos agora um pouco para as mulheres aqui, né? Que elas já ficam ansiosas aqui com as minhas perguntas. Hoje a gente tem duas aqui, né? Duas Trouxe mulheres. A equipe toda. A Thalita e a Augusta Barbosa. Sejam bem-vindas aqui ao Casa do Garay, tá? E vamos falar de cólica menstrual. A cólica menstrual no aspecto da coluna lombar, que as pessoas nem imaginam coluna lombar, né? Como é que é isso, doutor Felipe? Vamos lá.
como é que funciona isso? Já fica a dica aí para as mulheres. A gente tem que lembrar que o corpo não é só osso e músculo, né? E ele também não é órgão só, não é só sangue, é tudo junto ao mesmo tempo. Então, existe uma estrutura chamada ligamento sacro-uterino. É o ligamento que gruda, né, o seu útero dentro do seu corpo e fica preso no sacro, que é o osso do finalzinho da coluna, certo? É muito comum que antes da menstruação descer, vai acumulando sangue ali, vai acumulando sangue e o útero vai começando a ficar mais pesado. Quando ele vai ficando mais pesado, em mulheres que têm uma disfunção desse ligamento, seja porque tem um probleminha de coluna, seja porque as estruturas aqui dentro estão presas por conta da própria respiração, entre outros motivos, é muito comum que esse repuxe do ligamento cause essa dor que as mulheres referem aqui atrás. Certo. Então é muito comum que a primeira causa, né, que a gente vai falar de cólicas menstruais, seja antes de descer a menstruação. Então, antes de descer a menstruação, o útero fica mais pesado, repuxa o ligamento e dói aqui atrás. Depois de descer a menstruação, a causa já é outra. Normalmente, é o que a gente chama de desidratação do endométrio. Por quê? Porque desceu o sangue pra caramba e a tendência é que o endométrio, né, o tecido lá de dentro, fique mais seco. E isso incomoda, certo? Então, a dica para quem tá esperando a menstruação vir, tá sentindo cólica, é a bolsa de água quente na lombar no finalzinho. Isso vai... Enfim, tem vários efeitos positivos. E para quem vai querer melhorar a cólica depois, né, do primeiro dia em que desceu a menstruação, é beber muita água. Muita água. E evitar algumas coisas, alguns alimentos que estimulam o sistema nervoso central e que, em geral, ressecam você por dentro. Como álcool, chocolate, café, por exemplo. Olha só, existem umas... A gente viveu, né? Você é muito mais novo do que eu, mas eu vivi um divisor de águas. Minha mãe, ela tinha muita cólica menstrual. E o que ela fazia quando ela estava com muita dor? Ela botava uma meia no pé, no pezinho 33 dela, aquela calçada pequenininho, deitava de barriga para cima com a perna para o alto. Isso daí é uma coisa dos antigos ou isso daí é... Ela fez exatamente o que eu falei para fazer de um jeito diferente. Existem várias formas de resolver um problema. O que ela fez, que ela botava a meiazinha, né, e que ela botava a perna para cima, fazia com que o sangue descesse. E aí, o que eu falei para você? A desidratação do endométrio. Sim. Quanto mais sangue desce, a bolsa de água quente tem esse papel que se chama vasodilatação, vai fazer chegar mais sangue no local. E aí, sabedoria popular, né? O sangue descia, irrigava o endométrio e também ajudava com as dores. E falar em dor, a gente conversou, falei, a gente tem que falar isso no nosso podcast aqui. Dor no ombro por causa do fígado. Como é que é isso? Esse é um dos vídeos meus, chegou acho que a 1 milhão de visualizações. É porque o fígado ele é inervado pelo nervo frênico. E o nervo frênico também inerva a cápsula anterior do ombro, a parte da frente do ombro. Então, se você tem qualquer disfunção do fígado, seja porque você, anos atrás, fez uma hepatite, ou você tem uma esteatose hepática, a famosa gordura no fígado, ou você bebe demais, entre outras coisas, o fígado, ele altera a movimentação dele. Você tem que lembrar que toda vez que você respira, o seu fígado, né, é pressionado pelo diafragma e se move. E o sensor que detecta isso é o nervo frênico. Então, dependendo de como está o seu fígado, vai haver uma estimulação diferente desse nervo frênico e você vai ter uma dor no ombro direito. Então, primeiro, tem que ser no ombro direito. Número 2, a segunda característica é uma dor que ela dói mesmo parado, que é completamente diferente de uma dor articular do ombro, porque a dor articular vai ser quando você mexe. Sim, é tipo uma bursite, assim. Tipo uma bursite, só que ela dói mesmo parado e ela queima, é muito característico. Uma vez eu peguei um paciente assim, eu falei assim, qual é o seu problema, meu amigo? Aí ele falou, é ombro. Eu anotei, ombro. Eu falei, dói mesmo parado? Aí ele falou, dói. Eu risquei e botei fígado. Aí eu falei, ok, deixa eu te falar. Me fala um pouquinho do seu fígado. Aí ele me olhou já assim, eu falei, você bebe? Aí ele... Socialmente, todos os dias. Eu tenho uma fábrica de cerveja artesanal. Pronto. Eu juro. Você acabou. Aí, próximo. Pronto, está resolvido. E ele melhorou muito. Resolveu praticamente, entendeu? Caramba. Só com essa consulta, praticamente, eu mexi no ligamento falciforme, que é o ligamento, né, que gruda o fígado, vesícula, esse território aqui. Desensibilizei o frênico e fiz as orientações, obviamente, que ele parasse de beber, consumisse mais água, menos gorduras, etc. E resolveu o caso.
Olha que bacana. Nada como uma experiência, né? Nada como experiência de André Felipe. Uma pergunta aqui, eu já anunciei lá do meu Instagram, que eu ia te entrevistar, muita gente pergunta. E tem coisa aqui que diz o seguinte, fortalecimento muscular não trata dores, como dizem por aí? Polêmica! Polêmica, que eu levanto e tu corta. Vamos lá, os profissionais de educação física, máximo respeito por vocês. Mas a grande verdade a gente tem que tratar a causa. A causa. O músculo tem um papel fundamental no corpo de trocentas maneiras, mas a verdade é que a maioria das dores não são causadas, né? Não sei quando é uma lesão, uma questão abrupta no esporte e tal, mas as dores que elas vão vindo e piorando, elas não são causadas por questões musculares. Elas são causadas, por exemplo, uma perna maior do que a outra, uma pisada disfuncional, uma cicatriz, uma parte do seu corpo que não se movimenta, como, por exemplo, um quadril, várias vértebras da coluna que sejam muito presas, que mais? A maneira como você respira, o encaixe da sua boca, né? O sistema estomatognático, o sistema de nervos do seu rosto, se conecta a todos os nervos do seu corpo. Como seus olhos se movimentam, por exemplo, né? Tem pessoas que têm uma coisa chamada hipoconvergência ocular, os olhos não se movimentam como deveriam. E se eu não uso os olhos, eu vou usar o pescoço, a cervical, para compensar. Eu vou ter uma hérnia de disco na cervical. Entende? Então, o fortalecimento muscular, a grande questão do papel do fortalecimento muscular dentro do tratamento de dores é o movimento. Quando eu vou fazer um movimento para fortalecer o músculo, eu melhoro a mobilidade articular, eu secreto líquido sinovial, eu secreto óxido nítrico, que é um vasodilatador, faz mais sangue chegar naquela região, eu levo embora vários fatores inflamatórios, prostaglandina, leucotrienos, interleucina, araquidônico, um monte de substâncias inflamatórias que deixam aquela região dolorida, entende? Eu melhoro a fluidez do líquido encefalorraquidiano, que é o líquido que desce lá de cima, 2 buracos que a gente tem lá em cima, terceiro e quarto ventrículo, desce cérebro, cerebelo, ponte, bulbo, mesencéfalo, desce pela medula, vai para cada nervinho do seu corpo, e a fluidez desse líquido, ela também depende, obviamente, do movimento. Do seu movimento. Claro. Então, é mais ou menos como fogo e fumaça. Fogo e fumaça estão sempre no mesmo lugar, mas o que queima é o fogo. Sim. Mas o que muitas vezes chama mais atenção é a fumaça. É a fumaça. Então a gente tem essa questão do fortalecimento muscular, tal. E você, claro, você vai ter questão mitocondrial, um monte de coisas que ajudam. Mas o que realmente resolve a dor, eu vou pregar isso para sempre, é tratar a causa. Quanto mais porque um profissional de saúde conseguir responder na hora que está fazendo a anamnese, diagnosticando um quadro, por exemplo, eu tenho dor de cabeça. Por quê? Porque eu tenho uma compressão do nervo trigêmeo. Por quê? Porque eu tenho uma hérnia de disco na cervical. Por quê? Porque eu tenho bruxismo. Por quê? E vou indo. Quanto mais porquês, mais eu consigo tratar a causa, mais rápido e mais eficiente é o tratamento. Olha aqui, cheio de porquês aí. Mais porquê que a porta do que a prova do Enem, né? Mas assim. É isso. Não é isso? A gente está no mês de novembro, né? Vamos falar de Novembro Azul, né? Que a gente está aí, foi até uma sugestão da sua assessora. Augusta Barbosa. Aqui é Augusta Barbosa, ela é fera demais. Até chamei ela para participar aqui comigo, só que ela não quis. Ela ficou ali no anonimato, por trás das câmeras. Mas me fala um pouco sobre a importância, né, do Novembro Azul. A gente está brincando aqui, mas é um tema super importante. A importância do homem procurar um médico, né, para fazer lá o exame de toque. Hoje em dia, tu vê, a gente está em 2024 e ainda há muita gente que fala, não, eu não vou lá, o médico vai me dar dedada. Tem essas coisas, palhaçada de homem. Não é isso? Mas da importância deles tirarem isso da cabeça e atualizarem e não sofrer lá na frente. Porque o teu tema é chega de sofrer. Chega de sofrer. Chega de sofrer. E com certeza eu perdi um grande amigo meu, Fernando Ferretti, foi ídolo do Botafogo e por um câncer na próstata. Fala um pouquinho da importância do Novembro Azul, por favor, doutor Felipe. Eu vou ser até um pouquinho mais abrangente, né? Particularmente eu vejo a importância do Novembro Azul como o cuidar da saúde do homem como um todo. Né? Em especial por tirar essa questão do homem ser o super-homem, do homem não poder demonstrar fraqueza, do homem não poder reclamar de dor. O homem não chora. O homem não chora, etc. Né? Ainda que seja fundamental, né, a questão sobre o câncer de próstata, toque retal, etc. Eu acredito que a gente tem que pensar nisso e tem que abranger ainda mais. Por quê? Porque o homem ele empurra com a barriga até aquele quadro de saúde chegar nas vias finais. É verdade. Seja diabetes, diabetes, por exemplo, é uma doença silenciosa mortal.
mortal. E mata ainda mais do que o câncer de próstata. Sim. E é uma doença muito silenciosa, assim como o câncer de próstata também. E o homem, ele vai empurrando. E ele vai empurrando. Você tem que fazer dieta. Não, isso é besteira. Tem que parar de beber. Isso é besteira. Você tem que fazer um exame de sangue. Nossa, besteira. Entende? Hipertensão, a mesma coisa. As dores, né? O homem só reclama de dor quando ele já tá... Quando ele trava. Quando ele trava. Quando ele não consegue levantar da cama. É aquilo. E ele fica escutando a esposa falar, a esposa vai 10 vezes a mais, você vai a médico demais. Claro, ela quer viver mais. E é por isso, por exemplo, que as mulheres vivem mais do que os homens. Se cuidam muito mais. Tem esse temperamento de serem mais cuidadosas com elas, com a família. E o homem fica naquela de eu tenho que mostrar que sou forte. Então, o Novembro Azul é literalmente o mês que a gente deveria falar assim, homem, deixa eu te falar. Se você quer ser tão forte assim, então seja forte no sentido de encarar seus medos e fazer um exame de sangue, de ser organizado com a sua agenda, de ser forte pela sua família, porque se der algum problema com você, é a sua família que vai cuidar de você. Então, o Novembro Azul é literalmente, homem, se toca, chega de sofrer e vai procurar um profissional para resolver seu caso. Bacana. Eu uso muito a frase do bispo Bruno Leonardo. Eu sou agnóstico, eu não tenho religião, mas eu tenho muita fé em Deus. Eu escuto a palavra de Deus todos os dias através do bispo Bruno Leonardo. E ele fala, se você não arrumar tempo para cuidar da sua saúde, você vai ter que arrumar tempo para cuidar da sua doença. Né? Então, é justamente isso que você falou. Então, homens, levanta dessa cadeira, muda, vira a chave, entendeu? Vai lá, faz os exames. Eu sei que mulher fala pra caramba, eu sei que a mulher, às vezes, é chata para você, mas muitas das vezes elas têm razão, entendeu? Elas se cuidam. Isso daí já é nosso. A gente traz desde os nossos avós, nossas mães, e elas vivem mais. Então, quem tá certa? Vamos dar o braço a torcer aí. Né? É fácil, vai lá, faz os exames. Não tenho plano de saúde. Vai no SUS, tem a clínica da família, tem várias coisas que você pode fazer. A tua saúde, abaixo de Deus, tua saúde é a tua maior riqueza. Então, faz isso, procura um médico, faz os exames, não tenha medo, porque os médicos mesmos falam, o doutor Felipe está aqui para comprovar, quanto mais cedo, até mesmo tiver uma doença, mas você descobri-la, mais chance você tem de curá-la. Não é isso, doutor Felipe? Eu posso falar lá com o seu público com a câmera? É nosso. Queria fazer uma pergunta para você que está assistindo. Seguinte, onde que você mora? Não, você mora dentro do seu corpo. O seu corpo se abriga dentro da casa, do apartamento, ou seja, onde for que você coloca como endereço. Mas você mora dentro do seu corpo. Então, se você não cuida do seu corpo pode estar em outro país, seu corpo pode estar em qualquer lugar e você morando lá dentro. Não adianta você limpar o seu apartamento e não limpar o seu corpo. Não adianta você ver uma barata, um rato no seu apartamento ficar apavorado e você ver uma bactéria, um parasita, ou uma dor, ou uma inflamação na sua verdadeira casa, que é o seu corpo, e você não cuidar. Então, pensa sobre isso, cuida do seu corpo, porque é a sua verdadeira casa. Bacana, então vamos seguir aí o conselho do especialista. Falar de histórias engraçadas aqui. Você é especialista, né, em terapia intensiva, né? Você é intensivista. E aconteceu um caso de uma fuga da CTI. Fala isso pra gente, pelo amor de Deus, que eu tô doido pra saber essa história. Eu não sei ainda. Tem. Né? Tem assim, eu amo CTI, já não trabalho em CTI faz um tempinho, mas as minhas melhores histórias, com certeza, são de CTI. Dá pra fazer 6 programas só com isso. Nesse dia da fuga foi o seguinte, eu tava preenchendo um prontuário, e aí, de repente, de relance assim, eu vi um paciente sair pela porta do CTI, assim. Saiu do leito e foi pela porta. Eu olhei assim e falei, enfermeira, paciente do boxe 11 fugiu. Ela, que isso, doutor? Eu falei, fugiu. Aí ela foi atrás, ele ficou meio preso assim num corredor que tinha, num CTI que eu trabalhava lá na Tijuca. E aí ele ficou tipo Wolverine, assim, ó. Era uma mulher, tava assim, descompensou. É muito comum as pessoas desorientarem no CTI. E aí ela ficava assim, tira aquele jacaré debaixo da minha cama. É muito comum. O isolamento, né, faz com que o ser humano desoriente. E aí, nessa hora, infelizmente, a enfermeira, né, a técnica de enfermagem, foi lá e para tentar conter o paciente, levar de volta pro box. Tira a mão de mim que eu vou chamar a polícia. E aí a técnica de enfermagem, calma, dona fulana, vamos voltar para lá. Tira a mão de mim, tá cheio de jacaré lá dentro. Eu vou chamar a polícia. Na terceira vez que a técnica toda gentil foi botar a mão para tentar levar a paciente para dentro, a paciente pegou, deu-lhe um soco na cara da enfermeira. Aí ela tomou o soco e fez assim, agora quem quer que chame a polícia sou eu, porque eu não ganho pra isso, não. Enfim, e eu lá quietinho, assim, da porta do CTI, assim, não vou lá nada, que isso? Não vou. E aí, enfim, ficou a história pra sempre. Tem história de paciente, por exemplo, recebendo santo no CTI. Ah, mentira. Como é que foi isso? Paciente traqueostomizado recebendo santo no CTI. E não é uma história religiosa, é só uma história que, né,
A gente precisa contar. E tá lá o paciente assim, ó. E ele tava traqueostomizado, então ficava saindo catarro por aqui pela traqueostomia. Não era uma cena tão boa de ver. Só que tava todo mundo aqui, máximo respeito. Eu não vou lá nem a pau. Beleza. Aí chegou um enfermeiro, né, que era, enfim, era versado, né, nas artes e tal. E aí fez lá uns trabalho lá, trabalhos e tal. Subir. Beleza, não funcionou. Nisso, um fisioterapeuta da equipe falou, era mais cético e tal, e falou, desculpa seu espírito, mas eu vou ter que te aspirar. E aí pegou a sonda, passou a sonda, tirou o catarro e tal. Não sei porquê, não sou um especialista nesse tema. Eu sei que o paciente parou de receber o santo. Algumas horas depois, eles começam a ouvir um barulho mais ou menos assim, ó. No mesmo paciente lá. Atrás da cama do paciente. E aí, dizem as más línguas, isso foi depois que eu saí do plantão, dizem as más línguas, porque quando a gente aspira, o catarro ele vai para um coletorzinho, chama nasodrem, atrás, com um receptor atrás da cama. Dizem as más línguas que dentro do receptor, quando foi olhar, ele estava balançando sozinho e tinha um diabinho lá dentro falando, você não pode me prender aqui, eu vou me soltar. Foi o que me disseram depois que eu cheguei no plantão. Gente, isso não é um fisioterapeuta, isso é um exorcista. Eu não sei. Não, eu quero conhecer. Não vou revelar nomes, não adianta. Mas a história é verídica. A questão final, eu não garanto, mas a história do paciente recebendo santo é verdadeira. Gente, o André Felipe, eu tenho tanta coisa para falar contigo aqui, só que quando a entrevista é boa, o tempo passa muito rápido. Muito comum. Vou te convidar para você voltar, a gente faz uma segunda temporada. Vambora. Igual série da Netflix, que é muita coisa ainda para falar aqui, muita coisa, muita informação importante para você passar ali para aquela galera que, porra, tá nos seguindo, tá compartilhando, tá curtindo, tá nos dando uma moral, a gente só tá crescendo de tanto que a gente traz gente boa aqui, profissionais gabaritados como você. Muito obrigado. Mas antes eu queria encerrar o programa num quadro novo que eu vou fazer aqui. Eita, e você vai começar com ele. Vou me ajeitar. Que eu vou falar uma palavra e você, em poucas palavras, você resume. Pode ser? Ai, meu Deus, mãe, sempre sonhei com primeira vez que eu vou fazer isso aqui no meu programa. Sonhei. E a primeira vez é contigo, eu nunca mais vou te esquecer. Me preparei a vida toda. Primeiro, seu Tian. Vambora. Tá bom? Vai. Primeira, paixão. Paixão, minha filha e minha esposa. Ok. Família. Família. É o motivo pelo qual eu acordo todo dia. Pô, que bonito. Deus. Deus, ele me dá força quando eu tô bem pra gente comemorar e me dá força quando eu tô mal pra me reerguer. Frustração. Frustração? Eu não tenho frustração, não. Eu aprendo com os meus erros e eu sigo em frente pra fazer melhor. Sonho. Sonho. Ajudar cada vez mais as pessoas. Eu amo ajudar as pessoas. E por último, podcast Casa do Garay. Meu Deus, eu adorei esse lugar. Não quero sair daqui, eu vou me agarrar na mesa. Doutor André Felipe, eu só queria te agradecer pelo carinho, pelo respeito, né, por estar enriquecendo, né, os meus seguidores, que eu amo aquela galera que está atrás da câmera ali, com informações tão importantes, de uma maneira tão simples, né, de uma maneira de falar tão comum. Então, parabéns pela tua profissão, parabéns pelo teu amor à tua profissão, pelo carinho, pelo amor que você tem pelos teus pacientes. E vou firmar mais uma vez aqui, fica o convite para você voltar a hora que você quiser ao nosso podcast aqui. Vai ser um prazer, tem muita história boa para contar, tem muito mito para quebrar, tem muita gente sentindo dor, passando mal, tendo disfunções aí que não tem a menor necessidade, né? Infelizmente a gente tem ainda um modelo muito fechado, né, de saúde, e pessoas pagam por isso sem necessidade nenhuma, e a gente vai dar boas risadas, aprender um bocado, e eu vou, com certeza, voltar e aprender contigo também. Porra, que bom. Fechado? Pô. Vou quebrar o protocolo aqui. Muito obrigado, meu querido. Siga essa fera nas redes sociais, DR, né, que é Doutor André Felipe Camelo. Eu já sigo, aprendo coisa pra caramba com ele. Mais uma vez, muitíssimo obrigado pela moral que vocês estão nos dando, pelo carinho, pelo respeito, de estar seguindo, de estar compartilhando, de estar curtindo, não só aqui no YouTube, mas também no Facebook, no Instagram, no Kawaii, no TikTok. A gente só está crescendo e vamos crescer cada vez mais. Um beijo no coração de vocês e até o próximo episódio. Valeu.